Vamos falar sobre as eleições de 2022. Tem rebuliço no ninho tucano. Sem rumo e sem destino na disputa pela presidência da República, lideranças nacionais do PSDB tentam convencer o ex-governador de São Paulo, João Dória, a sair da disputa ao Palácio do Planalto. As informações agora com Carlos Alberto. A agonia no ninho tucano continua. E na reunião dessa terça-feira, as lideranças nacionais do PSDB nada decidiram sobre os rumos do partido na disputa presidencial. O encontro teve por objetivo uma avaliação interna sobre o futuro da candidatura do ex-governador de São Paulo, João Dória, que não conseguiu apoio eleitoral nem unir o próprio PSDB. Diante das pressões para renunciar, Dória deixou recado que, se o resultado das prévias que o indicaram candidato não for respeitado, a briga será no tapetão. A outra alternativa, defendida por alguns setores do PSDB, é a construção de uma aliança com o MDB em apoio à senadora Simone Tebet. Essa tese divide ainda mais o ninho tucano e une dois desafetos, João Dória e Aécio Neves. Enquanto Dória se prepara para uma guerra jurídica, Aécio tenta convencer os colegas de que o PSDB não pode aceitar o papel de coadjuvante na disputa presidencial. Aécio tenta, assim, empurrar o embate com o ex-governador de São Paulo para a convenção do PSDB em julho. Até lá, os tucanos que defendem outro nome na urna eletrônica, Eduardo Leite ou Tasso Gereissati, podem ampliar apoios para derrubar o resultado das prévias, naquela que é a instância máxima do partido. Ou seja, a agonia no PSDB vai se prolongar ainda mais. Com notícias das eleições, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, é uma situação agonizante mesmo do PSDB e nesse embate que está sendo travado, hoje tem um novo capítulo. Daqui a pouco, em Brasília, lideranças nacionais do partido, entre elas o senador Tasso Gereissati, se reúnem na esperança de receber do ex-governador de São Paulo, João Dória, um gesto de grandeza. Um gesto de grandeza, elegantemente, educadamente, se define uma decisão de renunciar, ou seja, os tucanos esperam que o ex-governador de São Paulo, João Dória, que tem 3% nas pesquisas de intenção de votos, não conseguiu unir o PSDB, não conseguiu atrair apoio de nenhum outro partido, tenha esse gesto de grandeza. Opa, eu não tenho condições de unir o PSDB, de ser candidato à presidência da República, então eu vou sair. E aí, Beto Almeida, é essa expectativa que tem alguns tucanos, porque a maior parte dos quase 40 membros da Executiva Nacional simplesmente quer, a maioria esmagadora, quer a retirada da candidatura de João Dória. E hoje também os dirigentes do PSDB se reúnem no período da tarde com as lideranças do MDB e do Cidadania para avaliar uma pesquisa de intenções de votos e saber qual nessa pesquisa aparece com melhor desempenho eleitoral que possa ser ungido candidato à presidência da República dentro dessa chamada terceira via na corrida presidencial. Rapaz, olha, é um debate, Luciano, que você fica acompanhando do noticiário político que causa tristeza, porque na realidade é o seguinte, o próprio senador Tasso Gereissati e outros companheiros de legenda dele, como é o caso do ex-senador mineiro Aécio Neves, já reconhecem que essa divisão interna no PSDB está pondo em risco a própria sobrevivência do partido. E mais ainda, que a pré-candidatura do João Dória tem realmente a legitimidade das prévias, porque houve prévias no ano passado no partido, e mais ainda, que ele não pode ser o candidato, por exemplo, só para ficar isolado, que não pode entregar assim de mão beijada para Simone Tebet do MDB, porque afinal de contas, se juntar Simone Tebet e o João Dória, é aí, dizendo essa pesquisa, é para indicar qual é o que tem menos rejeição, porque a Simone Tebet patina em 1%, 1,5%, 2%, o Dória no máximo chega a 3%, então o que se discute aí? É o encontro do roto com o esfarrapado, numa coisa dessa. Então, assim, eu acho que, na realidade, o PSDB hoje não vai sair, nem o PSDB, nem o Cidadania, nem o MDB,
hoje a expectativa 18 de maio. A gente chegou a falar disso aqui muitas vezes e colocamos o quê? 18 de maio era a data em que a federação, né, de partidos que estava autodenominando terceira via, que eles não chamam mais de terceira via, agora é Centro Democrático, porque esse nome terceira via até já perdeu um pouco da sua substância, mas que hoje eles iriam anunciar o nome, que seria consenso para ir para essa chapa. Não vai sair esse nome hoje. Até porque essa pesquisa, Luziano, ela ficou de ser feita entre ontem e hoje. Provavelmente o resultado só deverá sair amanhã. Seja como for, há uma divisão forte. Ainda tem que respeitar ainda a decisão de outro tucano de plumagem que tem uma influência sobre todos eles, que é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O Aloysio Nunes já se rebelou também, o ex-senador Aloysio Nunes Ferreira. Disse, inclusive, se continuar do jeito que está, entre uma disputa entre a civilização e a barbárie, ele vai logo a votar no Lula no primeiro turno. Olha o que ele disse. Um tucano do bico grande, duro, como é o caso do Aloysio Nunes Ferreira, vira a público e dá uma declaração dessa. Então, na realidade, o PSDB está sim tendo que tomar decisões importantíssimas para evitar simplesmente, Luziano, que o partido saia pior ainda dessas eleições. E a tendência é essa, né, jornalista Beto Almeida, com reflexo aqui no Ceará. PSDB no Ceará vai, pelos cálculos dos atuais dirigentes, o PSDB calcula que elegerá pelo menos 2 deputados federais e no máximo 3 deputados estaduais. Mas no caso do Ceará isso aí não é ruim não, viu, Luziano? Em meio a essa crise nacional, o PSDB pode sofrer ainda mais prejuízo. Pois não, Beto? Não, estou só querendo dizer o seguinte, que essa projeção feita, inclusive pelo atual presidente Luiz Pontes, ex-senador Luiz Pontes, e o futuro presidente do PSDB aqui no estado do Ceará, que é o empresário Chiquinho Feitosa, suplente de senador, que é candidato a deputado federal, é de eleger 3 deputados estaduais e 2 federais. Essa perspectiva, ela está sendo tomada a partir, inclusive, da formação das chapas, que realmente tem bons nomes hoje nessa chapa do PSDB na disputa para deputado estadual e tem também bons nomes para federal. Então, a perspectiva, pelo menos para o PSDB aqui no estado do Ceará, elas são muito otimistas. E já entrando na reta final do nosso bate-papo político, o Tribunal Superior Eleitoral TSE e o Telegram celebraram um acordo de colaboração mútua inédito para enfrentamento da desinformação. O TSE é o primeiro órgão eleitoral no mundo a assinar um acordo com a plataforma que envolve cooperação e ações concretas. Em março, lembrar, Beto Almeida, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, chegou a suspender o funcionamento do aplicativo no Brasil. Essa iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral TSE com o Telegram faz parte das ações adotadas para as plataformas e aplicativos serem enquadrados em regras de respeito às leis brasileiras e principalmente no combate à desinformação, que ficou popularmente conhecida como fake news. E geralmente a campanha eleitoral é terreno fértil para se espalhar agressões verbais, ataques, notícias falsas contra adversários ou notícias falsas para beneficiar quem esteja com a caneta na mão ou quem esteja querendo conquistar o poder. É uma iniciativa boa, Beto, que já se soma a outros movimentos deflagrados também pelo TSE para que tenhamos eleições mais seguras. O Telegram, no começo do ano, a gente acompanhou isso, inclusive teve dificuldades até do Supremo Tribunal Federal e também da Justiça Eleitoral fazer contatos com os representantes do Telegram no país ou fora aqui do Brasil. Ele simplesmente não dava nenhum retorno. Só depois que ele foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal de atuar aqui no país, aí foi que eles se chegaram. O que faltava, que é esta notícia que nós estamos comentando hoje? Faltava, Luziano, exatamente estabelecer quais eram os compromissos que o Telegram estava disposto a assumir de fato para combater as fake news nas eleições deste ano. Qual é realmente o papel que ele pode ter? Como que ele pode ajudar a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal? Mas notadamente o TSE. E aí sim, ele se comprometeu, olha, ele não vai barrar, não é que ele vai chegar e dizer o seguinte, ó, nós vamos tirar as notícias falsas. Não, ele vai fazer o seguinte, o TSE se comprometeu em encaminhar para ele a sinalização, a indicação de que tem notícias falsas que estão sendo colocadas lá na rede deles, e aí sim, eles vão sinalizar para o TSE e a partir disso ficou constatado, aí o TSE vai pedir a retirada da propaganda falsa que tiver lá sendo utilizada no Telegram. É um passo e tanto, Luziano, porque mostra o seguinte, quando há realmente o interesse, as coisas caminham. O Telegram
todo mundo vinha, ou pelo menos quem gosta de fazer fake news, vinha comemorando, porque considerava até então um território livre, que podia fazer de tudo. Agora não vai poder fazer o que quiser, vai ter consequência.